Boa noite. Boa noite. E mais uma noite estamos aqui para receber um candidato, para receber também as suas perguntas, seus questionamentos. Estamos aguardando a sua pergunta. Hoje, Luiz Cláudio Lapena Barreto, 54 anos, médico em Araraquara, já pertenceu a partidos como PSB, PV, PSDB e PP. 2 mandatos como vereador e hoje estabelecido novamente no PSB para disputar a candidatura a deputado estadual por Araraquara. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá. Para começar, nós vamos fazer aí uma pergunta que a gente faz a todos os candidatos, tá? Por que você acredita ser a melhor opção de voto do araraquarense? Bom, Suzy, eu sou médico, tenho uma profissão que me sustenta, já tenho as minhas contas pagas sem precisar da política. Como médico, eu conheço os problemas da cidade, os problemas da população. Eu fui vereador por 2 mandatos e fiz um mandato baseado na ética. Eu fui um dos vereadores que menos gastou dentro da Câmara Municipal, que fez projetos focados à população. Eu votei contra tudo que eu acreditei que fosse prejudicial à população, independente de pressão. Então eu tenho independência para fazer as minhas escolhas. Eu acredito que, se eleito, eu posso levar principalmente uma pauta de saúde, uma pauta de segurança, uma pauta de desenvolvimento para a Assembleia Legislativa. Certo. Algum tempo atrás, você disse que se afastaria da política, da vereança. O que te fez mudar de ideia? Então, eu tenho um sonho na política, que é um hospital de queimados para a nossa cidade, um hospital de câncer infantil vinculado ao Hospital do Amor de Barretos, um atendimento qualificado para autistas. Isso só se consegue através da política. Como vereador, eu acredito que eu fiz o que eu podia. 2 mandatos é o suficiente. Talvez fosse eleito para um 3º mandato, mas o que eu iria fazer lá? Então eu esgotei todas essas possibilidades. Agora é um novo degrau. Como deputado estadual, eu posso ser extremamente útil para a nossa região. Alguma pergunta da internet, Augusto? Já tem aqui do Rodrigo Baratão. Ele deu boa noite para o candidato, né? E está perguntando, com relação à falta em Araraquara de um hospital de queimados e a falta de leitos no SUS, qual é o seu projeto em relação a isso? Então, o deputado está próximo do governador e pode levar essa demanda até lá. Nós temos aqui o AMI, que é um hospital estadual. Sim. E que tem um atendimento assim, mais ambulatorial, uma complexidade menor, mas tem uma UTI fabulosa. Por que não implantar dentro do AMI um hospital de queimados que já pertence ao estado de São Paulo? 6 leitos, 4 adultos, 2 infantis, nós teríamos condição da nossa região toda ser atendida. Nós vimos pessoas morrendo, pessoas passando uma semana dentro da Santa Casa, e a Santa Casa não está preparada para fazer um tratamento específico de queimado. É um grande hospital, referência em vários setores terciários, né, mas ela não tem uma ala de tratamento de queimados. Certo. Então a nossa população sofre pela falta desse atendimento. Então nós poderíamos buscar junto ao governador que isso fosse instalado no AMI, ou mesmo que fosse feita uma parceria na Santa Casa, como tantas outras coisas relacionadas à saúde. Ele perguntou algo também além dos queimados, né? É, a falta de leitos no SUS. Então, uma outra questão. Nós temos a Santa Casa, por exemplo, o São Francisco comprou a Beneficência Portuguesa. Sim. Vai levar para lá os seus clientes. Vamos ter uma enfermaria ali. A Santa Casa vai utilizar como? Só particulares? Vai abrir para outro convênio? Ou nós temos condição de utilizar espaços que estão ociosos na Santa Casa? Santa Casa não tem que ser prejudicada. Sim. O governo tem que contratar esses leitos e bancar esses leitos. Nós temos uma região de 600 mil pessoas que conta com um pouco mais de 200 leitos na Santa Casa. É muito pouco. Ele fez outra pergunta aqui também, o Rodrigo, Lapena. Quanto ao aeroporto de Araraquara, que segue abandonado, e a possibilidade que ele nos dá de termos uma possível alfândega, você teria algum projeto em relação a isso? Sim. Nós temos inclusive o professor Paulinetti, que fez um estudo sobre a reabilitação do nosso aeroporto. É muito interessante. Não daria para explicar agora, porque é bem complexo. Mas eu tenho um sonho de que Araraquara tivesse aqui um porto seco. Sim. Uma área de importação e exportação.
nós temos um aeroporto ocioso, nós temos rodovias que cruzam o estado, nós temos um complexo ferroviário. Por que não unir a logística com a Polícia Federal e a Receita Federal? Nós temos tudo que nós precisamos para montar esse porto seco, essa alfândega. Trazer investimento, gerar emprego, as divisas da importação, da exportação. Então nós temos tudo. Por que nunca ninguém se preocupou em fazer? Eu tenho essa preocupação e cobraria isso de prefeitos, de governador, de secretários. Eu acho que essa coisa de Porto Seco já foi muito falada em Araraquara, mas nunca saiu do papel, né? Nunca saiu do campo das ideias, né? Então, eu estava vendo uma propaganda de um candidato aí que eu nem apoio, mas ele falou assim, eu não quero prometer, eu quero realizar. Sim. É isso o que falta. Por que nós não vamos realizar? O que eu vejo é o seguinte, por que alguns políticos passam e não realizam? Porque não é interessante para eles. Né? Nós vemos aí políticos pensando em benefícios para ele, em benefício para os amigos e nada em benefício para a nossa comunidade. Sim. Um Porto Seco aqui geraria divisas, revolucionaria Araraquara e nós usaríamos um aeroporto que teve um investimento enorme na outra eleição. Sim. E assim, acabou a eleição, o Azul foi embora. Jogada eleitoral. Meses, né? 6 meses. Jogada eleitoral para beneficiar o deputado da época, o governador da época, né? E o dinheiro jogado fora. E as pessoas que investiram no aeroporto, que montaram lojas lá na café, né? Perderam. Às vezes o investimento de uma vida foi perdido por causa de política. Então não se pode jogar assim. Eu me comprometo, se for eleito deputado, a usar todo o prestígio que eu tiver, todas as forças, para que a gente pudesse trazer essa alfândega para Araraquara. E isso cabe dentro das atribuições de um deputado estadual? O deputado vai correr atrás, vai trabalhar para que isso venha. Porque o trabalho do deputado é legislativo. Vamos dizer assim, um vereador, um nível acima, não executa, mas tem o poder de falar diretamente com o governador, com os secretários estaduais, com os deputados federais e senadores, até com o presidente da República. O fazer pontes para que isso se concretize, o recurso venha para cá e seja implantado. Quantos portos secos nós temos aqui no interior de São Paulo? Já o Fernando César Oliveira, ele está perguntando sobre o meio ambiente, o que fazer quanto à preservação dos mananciais. A gente já está apresentando problemas aqui em Araraquara, né? Nós tivemos alterações gravíssimas no plano diretor e eu fui vereador na época e votei contra todas elas. Essas alterações prejudicaram muito aqui captação de água, nascentes, fizeram condomínios a menos de 100 metros da nossa captação de águas. Como é que isso foi permitido? Politicamente, e beneficia pessoas que tinham interesses imobiliários e beneficia os políticos que também fizeram com que isso ocorresse. Então, eu vejo que a CETESB, ela tem que ser mais incisiva, ela tem que fiscalizar, ela tem que cobrar, ela não pode permitir que isso aconteça. A nossa estação de tratamento de esgotos, eu não sei se resolveu agora, mas há pouco tempo atrás estava inativa e jogando esgoto direto no rio. Isso é um absurdo. E por que o promotor do meio ambiente com a CETESB não vão lá, fazem com que isso funcione, autuem as autoridades? Né? Nós vimos, inclusive lá na estação, eu fui uma vez lá, fiz uma denúncia, aí Donizete Simeone, Edio Lopes, Juliana Damos encamparam aquela briga, que não funcionavam os aeradores, aí foi se trocar o cobre de tudo, entrou alguém à noite, roubou toneladas e toneladas de cobre, ninguém viu que aquilo foi roubado, os dois seguranças não viram caminhões entrando, guindastes entrando. Então é o que eu digo, infelizmente no Brasil, há pessoas que acham que vale tudo para se dar bem, e quem paga? Quem paga é o contribuinte. Essa é a palavra do americano. É sempre o contribuinte em primeiro lugar. Eu, você, a Suzy, quem está perguntando, quem está nos assistindo. Se abriu a torneira, você está pagando imposto. Se acendeu a luz, você está pagando imposto. Abasteceu o seu carro, você está pagando imposto. Não é só no imposto de renda. Fugir, né? E esse dinheiro que deveria ser zelado, né, extremamente, ele é gasto como se fosse aí algo que está sobrando, em benefício de poucos. Hoje já não se tem, parece que político não tem uma visão do que é público e privado, é tudo meu e ponto, né? E isso é muito ruim para a população. Basta ver os privilégios, né? Exato, vamos entrar nos privilégios agora. Um deputado estadual pode ter 25 assessores. Você pretende usar todo esse staff ou prega diminuição de assessores e verbas da Alesp
Porque a Alesp tem uma verba assim absurda, né? Como funciona isso para que se caia essa verba? O que a gente tem que entender é que é eleita uma mesa diretora e é ela que vai definir quais vão ser os gastos. Sim. Agora, o deputado, assim como eu fui vereador que menos usou telefone, não usei carro oficial, eu praticamente não usava correio, eu minimizava os meus gastos, porque era minha responsabilidade. Agora, eu não posso fazer um projeto de lei para que o presidente da Câmara, o presidente da Assembleia mude isso. A competência é do presidente da Câmara. O que eu posso me comprometer é ser um dos deputados que menos vão gastar em verbas, em assessores, em benesses. Eu não preciso de mordomia. Como aqui eu usava o meu carro, o meu combustível para sair para os bairros, para ver as demandas, lá já não dá, porque eu tenho que andar o estado inteiro. Certo. Mas usando o mínimo possível. Aproveitando, sempre, por exemplo, um deputado vai para o lugar, vou junto. Nós tivemos um dia aí que vários carros da Câmara foram para o mesmo lugar, levando vários vereadores. Na Assembleia é assim também. Então, por que não tentar criar uma cultura de economia? Eu me comprometo a fazer a minha parte lá. Eu não posso me responsabilizar pelos outros. Certo. Sim. Mais alguma pergunta? Pergunta? O Fernando Mauro está perguntando como, se o senhor for eleito, como será o seu relacionamento com o governo petista de Araraquara? O deputado ele tem que defender a cidade, a região que o elegeu. Essa história que o deputado é do estado inteiro, então vai levar verba para um lugar, vai quebrar. Ele tem que ser atuante no estado inteiro. Ele tem que conhecer os problemas do estado, mas ele tem que ser fiel a quem o elegeu. Então não importa se o prefeito é PT, PSDB, PSB, isso é a coisa menos importante, porque o prefeito passa, o deputado passa, mas a cidade fica. Sim. Então o meu relacionamento com ele tem que ser o melhor possível, atender as demandas que sejam positivas para a nossa cidade, para a nossa população. Não me importa quem vai estar lá. Isso aí, respondeu aí, Fernando. Mais alguma? Sim, a madrinha Marina, ela está perguntando sobre o preconceito religioso. O que o senhor poderia fazer como deputado? Então, nós podemos fazer eventos, nós podemos fazer cartilhas, nós podemos divulgar o que é correto, mas isso está embutido nas pessoas. A pessoa que é racista, a pessoa que discrimina o candomblé, ou o evangélico, ou o católico, isso é cultural, isso está enraizado. Como é que você vai fazer uma pessoa mudar? Então, muita gente aprende vendo o erro dos outros. Tem gente que aprende errando, que aprende apanhando. Eu conheci pessoas que foram extremamente racistas durante a minha infância e que no futuro a vida mudou completamente e está lá a pessoa numa cama sendo cuidada por uma pessoa negra, uma pessoa que discriminava, a pessoa que está lá dando comida da boca dele evangélica, e aí a pessoa entende. Mudar, né? Então alguns têm que apanhar muito para entender e nós podemos fazer o que for possível, mas você às vezes não consegue mudar a cabeça de quem não quer ser mudado. Ó, a Tânia Valili Simões está dando boa noite para o senhor, falando, ó, precisamos do senhor na Assembleia, pessoa honesta, competente, preocupada com a nossa cidade. Que bom, parabéns né? aí para a senhora. Pode fazer mais uma? Ó, o Newton Veloso. Newton Veloso perguntou, o DAI acabou com os 40% de vazamento na rede, afinal nós pagamos pela água perdida. Você sabe que quando era vereador, um dos engenheiros do DAI comentou comigo que estimava-se que 40% da água tratada era perdida porque as galerias que trazem água estavam com vazamentos. E pelo que eu saiba não foi feito nada. Então nós temos uma captação de água assoreada, nós temos bairros que vivem sem água. Sim. Quantas vezes, sexta, sábado, domingo, sem água, Vale Verde, Verde Vale, São Rafael, próximo ao CMD. Então, criam-se bairros sem investimentos. Eu vejo que o DAI era uma empresa que estava numa ascendente. Aí o prefeito Marcelo Barbieri colocou mais de 2,5 milhões de contas, gestão ambiental, praças públicas, transbordo e coleta de lixo, transferiu para o DAI e arrebentou o DAI. Eu vejo que com o DAI está acontecendo o mesmo que está acontecendo com a CTA. Há pouco tempo atrás, um funcionário do DAI me disse que eles iam cortar a água de quem estava inadimplente e não tinha nem o lacre para colocar. Então, aí cabe aí ao diretor do DAI explicar para a população a situação financeira, fazer uma assembleia ou chamar uma audiência pública, explicar hoje o DAI está assim, arrecada tanto, gasta tanto para investimento, os nossos projetos são esses. Mas isso não acontece. Sabe qual é a minha preocupação?
que o DAI seja privatizado. Essa conta que se arrumaram agora no Clube Estrela, que benefício se trouxe para o DAI? Nenhum. O dinheiro entrou na conta da prefeitura, a prefeitura vai utilizar para cobrir as suas despesas, mas eu acho que isso aí só valoriza o DAI para o provável comprador. Vai ter a gestão da água, né, do município, e vai ter uma área de frente para a Via Expressa, extremamente nobre para fazer um shopping, um condomínio de luxo, fazer o que quiser. Então, a minha preocupação é que o DAI um dia vai aparecer um comprador. Eu não vejo perspectiva hoje, com o que foi imposto ali, do DAI melhorar sua arrecadação e melhorar a qualidade do serviço. É isso aí. A Daniela Simões está perguntando, caso o Jair Bolsonaro ganhe as eleições presidenciais, o Brasil corre o risco de cair em outra ditadura? E se seus projetos não forem aprovados, você acha que ele pode dissolver o Congresso? Olha, eu não acredito que ninguém seja capaz de dar um golpe hoje no Brasil. Principalmente porque o Congresso é quem comanda isso. Sim. Eu não acho que nenhum presidente vai estar em condições, com essa globalização, com a mídia imediata, de dar um golpe desse. Eu não tenho candidato a presidente, né? Eu acho que o Bolsonaro é uma pessoa extremista, mas perto das opções que nós temos aí, ele está ficando uma alternativa viável. Perto do que nós temos, nenhum candidato me satisfaz. Eu já fui eleitor do Geraldo Alckmin, mas ele se associou ao Centrão. Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira, Kassab. Ele já loteou o Congresso, ele já loteou as estatais, os ministérios. Em quem eu vou votar para presidente? O meu partido, o PSB, manteve neutralidade. Isso aí me ajuda muito. Sim. Imagina que escolhesse alguém que realmente não me representasse. Hoje nenhum me representa. Certo. Né? Mas eu prefiro ter qualquer um que seja oposição ao PT. Deixo isso muito claro. A Josi Keller pergunta, qual seria o seu projeto para equipar e melhorar o atendimento nos postos de saúde? Os postos de saúde, eles têm limitações, eles têm... Eu lembro que quando eu fui eleito vereador, eu visitei todos os postos na época, se não me engano eram 17 ou 18, eles eram sucateados. Eu fiz uma matéria, inclusive, no Imparcial, que os postos de saúde de Araraquara pareciam da década de 50. O prefeito estressou, bateram em mim, mas vão lá ver como era. Não tinha oxigênio, não tinha desfibrilador, não tinha medicação, não tinha nada. Simplesmente era uma casa que a pessoa era atendida, tinha uma farmacinha, leva o remédio e vai embora. Estrutura nenhuma para nada. Se a pessoa tivesse uma parada cardíaca ali dentro, morria. Não daria tempo do SAMU chegar ou de levar até adiante. Hoje ainda são subequipadas. Eu sei que a saúde custa caro, faltam recursos, mas nós temos que ter unidades preparadas. Não precisa ser como uma UPA, que tem respiradores, que tem uma unidade completa, mas você tem que ter uma salinha de emergência, os consultórios. A inalação não era feita com oxigênio. Você leva uma criança com asma e fica dando ar comprimido para inalar. Tem que ter oxigênio. Então, você tem agora os torpedos, mas não tem a rede, não tem o tanque. Sim. Então, eu acredito que falta muito para que a gente possa ter orgulho da nossa rede de saúde. Falta recursos, né? Saúde sempre foi um grande recursos ou são mal utilizados? São mal utilizados. Lá de cima até aqui. Exatamente. Chegam, né? Onde deveriam, né? Você tem alguma aí? Eu posso fazer aqui. Peraí, vamos ver aqui. Foram criadas processos preventivos, a coisa virou escateou o serviço. O que acontece, né? Porque o posto de saúde exatamente é para prevenir para o cara não precisar ir à UPA, até a UPA. Imagina que o posto de saúde funciona. O médico está lá, atencioso, educado, vai ouvir o que o paciente tem a dizer, porque o médico tem que ter 4 ouvidos e meia boca. Vai ouvir o que o paciente tem a dizer, vai examinar esse paciente, fazer um diagnóstico ou solicitar algum exame complementar e vai resolver o problema do paciente. Esse paciente ele não vai complicar ou ele não vai procurar a UPA. Então, o paciente, é claro que há exceções, a gente que quer um atestado, quer criar uma situação, mas isso é uma minoria. A maioria das pessoas que procuram atendimento médico público é porque ela tem um problema. Pode ser uma unha encravada, pode ser um câncer, pode ser uma pessoa que vai ter um infarto, mas ela procura o médico. Ela tem que ser bem atendida pela equipe médica, enfermagem, técnicos, ela tem que ter um diagnóstico, ela tem que ter uma orientação clínica, tem que ter um segmento. A medicina preventiva custa muito mais barato do que a medicina já terapêutica curativa. A medicina hospitalar custa uma fortuna. Muito caro, né? A Josiane?
A Josiane... Josiane Paquiega. Paquiega, ela pergunta, seu projeto Hospital de Queimados é viável na nossa cidade? Ele já respondeu, né? Usar os recursos do AMI. Utilizar o AMI, que já é estadual, utilizar os recursos que o governo do estado já tem na nossa região e implantar essa unidade de queimados dentro do AMI. Para isso tem que mudar um pouco da filosofia do AMI, tem que se contratar o pessoal, lá já tem cirurgião plástico e depende da vontade do governador. Já o outro candidato também, o padre Fernando Fraga. Sim. Olha o Fraga lá. Mandou um grande abraço, meu amigo Dr. Lapena. Com certeza você irá qualificar a Assembleia Legislativa. Precisamos de homens públicos honestos, dignos de família e comprometido com a região como você. Obrigado, meu amigo. Então vamos fazer uma minha agora. Quanto à luta contra a corrupção, existe uma lei de sua autoria aqui em Araraquara, né? A lei da ficha limpa. O que ela proibiu? Ela está sendo aplicada devidamente? Interessante que essa lei, ela provavelmente seria vetada, como muitos projetos meus que foram vetados. Só que nós mobilizamos a sociedade civil, a imprensa, e na hora da votação teve vereador que encolheu e ela foi aprovada por unanimidade. E basicamente o que ela disse? Nós pegamos a lei ficha limpa que existe eleitoral, que impede que pessoas condenadas em segunda instância possam disputar eleições. É o caso do ex-presidente Lula, foi condenado em segunda instância, é ficha suja. Então nós transformamos essa lei, adaptando-a para que pessoas condenadas não pudessem assumir cargos de confiança na prefeitura. Porque você poderia pôr um estuprador, um pedófilo, um assaltante, um ladrão, você poderia pôr pessoas desqualificadas ocupando cargos de confiança, mandando nos servidores concursados, né? E sem a capacidade alguma, simplesmente porque são cargos políticos, cargos eleitorais. A lei impediu que os condenados assumissem, não impediu que continuassem assumindo pessoas políticas, cargos eleitorais, mas pelo menos são pessoas que não roubaram, que não mataram, que não estupraram. E se houver a possibilidade de implantar um projeto desse dentro da Assembleia, para que no governo do Estado, pessoas com ficha suja por esses tipos de crimes não possam assumir cargos de confiança, porque o Estado de São Paulo tem em torno de 33 mil cargos de confiança. Na nossa região aqui tem uma centena. Então são pessoas que nós já ouvimos falar até de fantasma, que não ia na Assembleia, que na Assembleia ninguém sabe quem é. O governo do Estado tem muito mais. Então eu me proponho, chegando lá, a tentar fazer um projeto semelhante. Dando uma continuidade nisso, existe um projeto no Estado, e também ainda não foi aprovado, e uma vereadora da cidade também propôs um projeto parecido, da prefeitura contratar mão de obra de egresso do sistema prisional, né? 30%, se não me engano, né, das contratações seria aberta para o egresso do sistema prisional. O que o senhor acha disso? Eu acredito que quem pagou a sua dívida com a sociedade passa a ser um cidadão normal e ele tem o direito, né? E se você ajudá-lo, melhor ainda, para que ele não volte para o crime. Porque o crime é sedutor. Sim. A pessoa faz um assalto, pega 5, 6 mil reais, um salário mínimo é menos de R$1.000. Né? Então nós teríamos que, a princípio, ter educação para reduzir os índices de criminalidade que vão surgir lá na frente. Nós teríamos que ter penas extremamente rigorosas. Eu acredito que uma pessoa reincidente no crime devia ficar o resto da vida na cadeia. Eu sou totalmente contrário à pena de morte, totalmente contrário ao aborto, totalmente contrário à tortura, violência, mas guarda essa pessoa o resto da vida. Matou um, matou outro, nunca mais sai da cadeia. Assaltou a mão armada, assaltou de novo, nunca mais sai da cadeia. Eu pago para essa pessoa ter tranquilidade, porque a minha casa tem muro alto, cerca elétrica, alarme, seguro. Eu pago uma fortuna por mês para me proteger disso. Então eu acredito que a pessoa que saiu, ser reinserida na sociedade, se ela vai ser reinserida numa fábrica, na empresa privada ou no público, nós temos que dar essa oportunidade para quem não quer voltar ao crime. Uma de suas metas também é a valorização da polícia militar. O que você pensa sobre a audiência de custódia, que vem trazendo aí toda uma polêmica, né? Eu penso o seguinte, o bandido tem muitos direitos no nosso país e o policial não tem nenhum. Certo. O bandido toma um tiro, vai para o hospital, vai a família lá, vão os policiais lá. O bandido é preso, vai um monte de gente ver se ele está sendo bem tratado.
O cara que pega uma arma e atira num policial, ele tem que ir para a cadeia, ele tem que ser realmente afastado da sociedade, ele não tem que ser endeusado. Nós temos pessoas que vivem de defender bandido. Acho que todo mundo tem seus direitos. Mas nós vimos uma pessoa lá que dá uma facada num candidato, aparecem 4 advogados, advogado de luxo, advogado de rico, né? Na hora já para atender. Alguém foi lá no hospital perguntar se está precisando de alguma coisa? Era uma Santa Casa. Está faltando soro, antibiótico, uma lâmina de bisturi? Ninguém foi. Então acho que há uma inversão. Então a audiência de custódia é assim, você está bem, alguém falou alto com você, você foi agredido. Eu acho que tem que haver limite. Mas querer uma polícia da Suíça no Brasil, hoje é utopia. Hoje a polícia do Brasil, ela realmente tem que ser defensiva. Como a medicina, você tem que prevenir. Mas se houver conflito e tem alguém atirando na polícia, a polícia tem que atirar nele também. Você vê aí policiais se suicidando, policiais desesperados, porque é uma tensão tão grande. Eles vivem por possibilidade diária de tomar um tiro. Então a audiência de custódia é mais algo assim para o bandido da Suíça. Fez um crime de colarinho branco, desviou o dinheiro do banco lá na Suíça. Agora, o assassino, o facínora, ele tem que ser tratado como tal. Ele não tem que ser agredido, espancado, nada. Mas você não tem que criar determinadas situações que vão endeusando. É aquele filme Lúcio Flávio. Era um bandido romântico. Ai, que lindo. Ele roubou, ele matou, mas ele é romântico. Pergunta para a família de quem tomou um tiro. Pergunta para quem foi roubado com um revólver na cabeça se existe o romantismo. O senhor citou, eu lembrando os PMs que se suicidam, né? A gente teve um caso aqui a semana passada em Araraquara, né? PM de 43 anos, jovem ainda, conhecido do meu irmão. Então é uma pena, né? Hoje a situação está bem crítica, né? Continuando lá o padre Fernando Fraga, ele perguntou o que você acha de lideranças políticas da cidade apoiando candidatos de fora e não comprometidos com a nossa cidade e região? É aquilo que eu já disse antes. Vamos eleger os deputados de Araraquara, por quê? Porque eles vão trabalhar para Araraquara. Vão votar no candidato lá do fim do mundo. Ele vem aqui, contrata alguém, dá dinheiro, enche a cidade de santinho, leva os votos e nunca mais aparece aqui. Nunca mais vem ajudar a cidade. Então nós temos que eleger os candidatos da nossa região, que você sabe onde ele mora, que você conhece a vida pregressa dele, você sabe o que ele já fez, você pode questioná-lo pessoalmente. Então eu acredito que Araraquara, com 170 e tantos mil eleitores, poderia eleger 4 estaduais, 2 ou 3 federais, desde que fechasse Araraquara, sem contar Américo, Rincão, Mutuca, Nova Europa, Ibitinga, Tabatinga. Fecha essa cidade aqui, ó, mais de 500 mil votos. Você faz 7, 8 estaduais, você faz 5 federais, e essas pessoas fecham o compromisso. Por isso que eu acredito no voto distrital. É a única maneira de você fazer justiça. Imagina que Araraquara não eleja ninguém e 60% dos votos de Araraquara foram para candidatos de fora, que nunca mais vão aparecer aqui. E nunca vão encaminhar uma emenda parlamentar para a região, né? Nem uma emenda, nem vão fazer. O deputado, ele tem que facilitar a vida do cidadão. Ele tem que ser uma ponte entre o cidadão e o governo do estado. Agora, se ele está do seu lado, é fácil conseguir. Se ele está muito longe, aí já é outra história. Principalmente da população cobrar, né? E o deputado, ele tem que ficar aqui, ele não tem que ficar andando para lá e para cá, em busca de coisas partidárias e esquecer que ele foi eleito pela população daqui para trabalhar por aqui. Independente do partido do deputado eleito, eles têm que se unir para ter mais força e fazer a região crescer. É isso aí. O Paulo Roberto Simões está perguntando qual a sua opinião em relação ao aumento de IPTU deste ano na cidade. Está sendo revisto, inclusive, mas eu acho que foi arbitrário. Eu fiquei inconformado que determinados vereadores mudaram o voto na última hora. Eu não entendi isso, até a última hora ela não, de repente votou sim e não consegue justificar. Eu estive 8 anos lá, eu vi de tudo nessa Câmara Municipal. Eu vi gente se beneficiando para votar. Então o que eu posso te dizer é que não pode ser assim. Tem que ser discutido, tem que ter audiência pública, tem que fazer o que é justo. A prefeitura está quebrada porque tem má administração, não só de agora, do passado também. Então vamos administrar enxutinho, vamos diminuir os cargos de confiança, vamos valorizar os servidores que são concursados.
Pergunta para o servidor o reajuste que ele teve, se ele está feliz com o aumento do IPTU. Pergunta o ticket dele, se ele está satisfeito. Então tem muita coisa que você tem que mudar. Eu acho que o trabalho de casa você tem que fazer de baixo para cima. Não adianta você querer fazer de cima para baixo. Você extorquir mais uma população numa crise, muita gente desempregada. Não, eu vou aumentar, eu vou cobrar, eu vou arrecadar. Não é assim que funciona. Faça a lição de casa, economize, mostre para a população um projeto que seja decente, que seja gradual, e aí você consegue aprovar e as pessoas vão lá aplaudir. O senhor vê que a gente precisa, o país precisa de uma mudança política, na estrutura política. O senhor é favorável a isso? Totalmente. Eu acho que o Brasil deveria ter 3 partidos, um de direita, um de esquerda e um de centro. Nós deveríamos ter o voto distrital. Nós deveríamos impedir reeleição do executivo. Legislativo, no máximo 2 mandatos. O senhor é contrário também à reeleição? Sim, não deve haver reeleição. Porque aí o presidente, o governador, o prefeito, eles usam a máquina para se perpetuar no poder, como nós cansamos de ver. Certo. Estamos acabando o nosso tempo aqui. Vamos fazer dá tempo mais para uma fazer pergunta. mais uma aqui. O Pedro Henrico, ele pergunta: doutor Lapena, na sua opinião, os repasses do governo estadual e federal para a saúde dos municípios são insuficientes ou mal administrados? Quanto à educação, na sua opinião, a FATEC e a Unesp poderiam ter mais cursos em Araraquara? São temas muito importantes. Eu acho que eles são insuficientes e mal administrados. As duas coisas. Falta recurso e falta gestão. Falta gente competente para fazer a coisa andar. A doutora Eliana é uma pessoa que tem o maior respeito por ela, extremamente capacitada, mas eu acho que a secretaria poderia ter um corpo mais forte, mais técnico, né? Principalmente a busca de recursos, deputados auxiliando. Em relação à educação, as universidades estão se questionando a autonomia. A autonomia é um assunto que não se discute, ninguém pode mexer na autonomia das universidades. Agora está faltando recurso, as universidades estão perdendo capacidade de investimento. Os servidores estão tendo reajustes abaixo do que deveriam ter. A Unesp sempre, a Unesp, USP, Unicamp, sempre tiveram um padrão muito alto. Esse padrão está caindo por falta de investimento. Na minha opinião, o governo dos últimos anos, aí, que é PSDB, vários governadores que passaram, eles relegaram isso a um segundo plano. Você não pode inferiorizar onde se formam os cérebros no estado de São Paulo. Então você perde qualidade, você perde a pesquisa. Então, tudo isso tem que ser mudado. E educação, para mim, todas as escolas estaduais deveriam ser de tempo integral. Porque ali o aluno, imagina uma pessoa que trabalha, a mãe é doméstica e o pai trabalha num determinado lugar. Eles estão fora de casa o dia inteiro. A criança passa meio período na escola e vai para onde? Vai para a rua. Então, se ela estiver na escola de tempo integral, ela tem refeição, ela tem muito mais atividades, ela tem mais esporte, ela vai ter um desenvolvimento maior. Não é transferir educação, né, em lato sensu, para a escola. É a educação cultural, esportiva, educação você dá em casa. Né? Mas imagina que essa pessoa vai passar o dia todo na escola de tempo integral, ela vai ter uma possibilidade muito maior de ter um desenvolvimento intelectual, emocional, físico. Eu acredito que todas as escolas estaduais deveriam ser de tempo integral. Certinho. O nosso tempo para perguntas se esgotou, mas você tem aí um tempinho para conversar com os eleitores. A sua mensagem. E mandar sua mensagem aí. Bom, eu sou o Dr. Lapena, candidato a deputado estadual, o meu número é o 40001. Eu me candidatei porque não me sinto representado por nenhum dos atuais deputados da nossa região. Se eles estivessem fazendo o que eu acredito, eu não seria candidato. Eu tenho uma profissão que satisfaz todas as minhas necessidades. A política atrapalha o meu desempenho como médico. Eu tenho menos horário para atender, horários que eu poderia estar produzindo, ganhando dinheiro para minha família. Eu estou envolvido em política, porque Araraquara não tem o hospital de queimados, não tem a unidade de tratamento do câncer infantil, porque Araraquara não tem um tratamento adequado para autistas, porque Araraquara não tem todas as escolas de tempo integral, porque as universidades estão perdendo investimento. Então, se os nossos deputados fossem atuantes, eu não participaria de nada da política. Eu vejo que nós precisamos de renovação. Votem em candidatos da nossa região, em pessoas que você saiba onde ele mora. Você possa ir na casa dele, olhar no olho e falar: por que você não fez? Não vejo que o político deva trazer favorecimento individual.
O que ele tem que fazer é investimento para a nossa cidade em todas as esferas, infraestrutura, saúde, educação, esporte. Se todos os nossos políticos tivessem uma mentalidade executiva, vamos fazer o melhor e não política, nós teríamos um país maravilhoso. Muito obrigado a todos, eu fico à disposição aí, quem quiser me procurar pessoalmente, quiser me procurar no consultório, né? Eu sempre estou disponível. Boa noite. Tá certo, muito obrigada, Lapena. Boa noite, Lapena, muito obrigado. E amanhã, quem nós temos amanhã? Da continuidade. Amanhã nós temos o William Afonso. William Afonso. Tá ok? Então amanhã, a partir das 19h30, a gente volta com vocês. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham tirado suas dúvidas do candidato. Boa noite, hein?